Bom, eu acho que o lado direito do Brasil tem um problema ofensivo que a gente precisa dar um jeito de resolver. Quais as semelhanças nesses 3 gols aqui que estão passando? Bom, esses 3 gols aconteceram nessa Copa de 2026 e partem de um mesmo princípio, que é a existência de uma ultrapassagem que arrasta um defensor e abre o espaço para que o ponta de pé trocado corte para dentro e busque ou uma finalização ou um cruzamento, ou seja, uma ultrapassagem que arrasta e gera uma situação agressiva. Bom, o nosso lado direito, diferente do lado esquerdo, acabou se tornando um lado um pouco mais de equilíbrio. A gente joga com lateral base, que é o Danilo, que muitas vezes baixa para fazer até uma saída de 3, e com o Ryan, que é um extremo de força, mais de ruptura do que de 1 para 1, que nem sempre, quando recebe a bola no pé por fora, consegue gerar situações ofensivas boas o suficiente. Nesse último jogo contra o Japão, a gente pegou uma defesa bastante fechada e teve algumas dificuldades de construir pelo lado direito, principalmente porque quando o Ryan recebia essa bola, o Danilo nem sempre gerava uma situação de ultrapassagem e quando gerava era muito mais para arrastar um defensor para dar espaço para o Ryan. Porém, o Ryan nem sempre conseguiu gerar situações ofensivas a partir disso, porque ele é um pouco por perfil e um pouco por talvez estar com pouca confiança, por sentir um pouco da pressão que uma Copa do Mundo coloca no jogador. Então, se a gente der uma olhada aqui, na maior parte dos lances, o Ryan recebe essa bola no pé, circula para trás, arrasta um pouquinho, depois quando circula, busca o lado oposto ao invés de colocar uma bola na área. Mesmo quando o Danilo ultrapassa e leva um zagueiro com ele também não consegue conduzir para dentro e tentar uma jogada um pouco mais agressiva. Então a gente teve uma mudança de estrutura trazendo o Rian para dentro e abrindo o Danilo, que gerava assim algumas situações de cruzamento pra gente, principalmente do 3/4, que o Danilo tem um gesto muito bom nesse tipo de cruzamento. Porém, na maior parte das situações, a gente criou ainda menos, porque além do Danilo não ter esse 1 para 1, o Ryan ainda ficou distante, ficou muito próximo da área, ficou só esperando cruzamentos, não gerou linha de passe e também não gerou tantas rupturas que gerassem jogo para o Danilo. Inclusive, se a gente der uma olhada aqui no mapa de passes do Ryan contra o Japão, a gente vê que a maior parte do seu jogo foi associando curto e normalmente para trás. E foi só no segundo tempo que o Ryan começou a arriscar um pouco mais, tentar alguns duelos. Inclusive ainda fica evidente que se ele tivesse tentado esses duelos mais vezes ao longo da partida, ele teria ganhado a maior parte dele disparado, porque o lateral esquerdo do Japão não tinha condições de pegar ele na corrida. Foram nesses momentos que ele tentou arriscar que a gente gerou as melhores situações pelo nosso lado direito. Inclusive aquela situação de cruzamento que quase gera um gol que a bola fica um pouquinho só distante da linha. E a nossa outra opção de ponta direita é o Luiz Henrique, que diferente do Ryan é um cara extremamente agressivo. Aqui até eu trouxe um compilado das suas ações nos últimos jogos, que inclui a entrada dele contra o Marrocos e os 2 últimos amistosos da seleção brasileira. E a gente vê que mesmo não tendo tanto critério, ele é um cara que parte para cima em praticamente todas, que gera muito jogo basicamente sozinho, que vence situações de duelos 1 para 1, que às vezes vence situações de duelos contra 2, e sempre vai tentar um passe em profundidade ou buscar um cruzamento ou uma finalização. Porém, o Luiz Henrique não contribui tanto quanto o Ryan defensivamente. Inclusive, 2 dos nossos gols na Copa do Mundo são de recuperações de bola alta do Ryan, e não só em bloco alto, mas eu diria que em competitividade geral. O Ryan é muito mais defensivo e o Luiz Henrique acaba deixando a desejar, não baixa tanto, não compete tanto, é um pouco pior nos duelos. E essa composição não seria um problema se a gente ainda tivesse o Wesley à nossa disposição, porque aí ele conseguiria contrabalancear essa dificuldade do Ryan de vencer duelos, porque ele ultrapassaria muito mais vezes, ele mesmo carregando a bola, conduzindo, conseguiria chegar no fundo e seria uma opção naturalmente mais ofensiva. Porém, agora para a direita a gente só tem Danilo e Ibañez, que são laterais bastante defensivos. Isso acaba nos colocando numa situação um pouco delicada, porque a gente não tem como fazer um corredor tão equilibrado, por exemplo, quanto é com Danilo e Ryan, mas que consiga ao mesmo tempo ser tão agressivo quanto o lado esquerdo. Então a gente fica muito dependente da criatividade de Vinícius Júnior e das ultrapassagens do Douglas, porque se precisar construir pelo lado direito, a gente precisa de muitas oportunidades para realmente gerar uma situação ofensiva. E você concorda com a minha análise? O que você faria para tentar resolver esse problema da seleção? Mudaria alguma questão na estrutura? Trocaria as peças? Colocaria o Luiz Henrique mesmo ele defendendo menos? Você acha, por exemplo, que o Ancelotti errou em não convocar um atleta como o Antony, que conseguiria dar mais variedade para esse corredor? Enfim, deixa aqui sua opinião nos comentários, curte esse vídeo se você gostou do material, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, deixa o hypar também se você estiver vendo do celular. Tamo junto!